gravação. Da gravação, né? Tá gravando agora. Pois é, pessoal. Então, hoje o nosso tema está aí, né? Tá aparecendo para todos aí, população mundial. Então, como eu estava dizendo para vocês, hoje nós temos aí cerca de 7 bilhões de pessoas na Terra, 7 bilhões e meio, 7 bilhões e 600 milhões, só que nós temos aí os países que se destacam com relação à população mundial. Então, aqui, se você pegar esse slide que eu coloquei para vocês, só a China tem 18% da população mundial hoje, juntamente com a Índia, né? Quase 18%. Então, são os dois países mais populosos do mundo. Então, um terço da população mundial, né, se você pegar aqui e fazer uma somatória, 36% praticamente da população mundial ocupa apenas esses dois países da Ásia, né, a China e a Índia. Tá? A gente vai falar sobre esses dois países mais na frente, mas os dois adotaram aí políticas severas de controle da natalidade no passado, e mesmo com isso eles têm as duas maiores populações mundiais hoje, 1 bilhão e 400 bilhões 1 bilhão e 400 milhões de pessoas vivem praticamente nesses dois países. Tá? Aí o Brasil tem aqui 2,8% e tem os demais países aqui no gráfico. Ó. Estados Unidos, Indonésia. O Brasil perdeu essa posição aqui. Ó. Isso que eu quero que vocês anotem, tá, pessoal? Que pode ser cobrado de vocês. Agora, 2019 para 2020, o Brasil deixou de ser o quinto país do mundo mais populoso e perdeu a posição para o Paquistão. É um país também da Ásia. Então, você tem a China, né? 1 bilhão e 400 milhões, a Índia quase 1 bilhão e 400, Estados Unidos 329 milhões, Indonésia 270 milhões, Paquistão 217 milhões, o Brasil 211 milhões. Então, um fato importantíssimo que ocorreu agora, recentemente, foi essa mudança de posição, porque há anos já que o Brasil ocupava a quinta colocação em população mundial, tá? Aí, uma perspectiva é que o Brasil seja a 12ª população mundial em 2100. Tá? Então, quando a gente fala sobre o Brasil, a tendência da população agora, ao longo dos anos, né, 2030, 2040, 2050, até 2100, é que haja uma redução da população brasileira. Tá? Então, o ritmo de crescimento já está menor do que no passado, e você vai ter o quê? Você vai ter um país com menos gente futuramente. Tá? Então, isso aí se deve a algumas mudanças, principalmente com relação ao avanço da medicina e com relação ao planejamento familiar que foi implantado no Brasil desde a década de 70, que fez com que o ritmo de crescimento populacional no nosso país diminuísse. Certo? Então, hoje o mundo tem 7 bilhões e 600 milhões de pessoas, aproximadamente. Tá? É um número sempre impreciso, mas é um número estatístico, né? Há os seus erros dentro desse número. E os dois mais populosos estão aqui, né? China e Índia, correto? Dando sequência, pessoal, um item bastante fácil, né, é quando a gente fala sobre os conceitos básicos da população. Então, a população ele tem vários conceitinhos que vocês têm que mais ou menos ter noção, né, quando você estuda a população. População absoluta, população relativa, populoso, povoado, taxa de natalidade, mortalidade, crescimento vegetativo, taxa de fecundidade, taxa de mortalidade. Então, vamos supor, você está em uma sala lá, uma sala de aula. Suponhamos que a sala lá do quarto ano lá tem 20 alunos. Então, a população absoluta daquela sala ali é 20 alunos. É total de habitantes de um lugar. Aí, quando eu pego aquela sala lá e divido ela pela quantidade de metro quadrado que ela tem, uma divisão simples, eu vou encontrar a densidade demográfica. É a quantidade de alunos que eu tenho por metro quadrado. Mas quando é país, por ser uma dimensão maior do que uma sala, a medida de habitantes por quilômetro quadrado, porque a área de um país é medida por quilômetro quadrado. Um país é populoso quando ele tem uma população absoluta grande. Então, se uma sala tem 20 alunos, está um número bom. Mas se eu colocar 100 alunos nessa sala, a sala vai ficar populosa. Ou seja, tem muita gente dentro daquele espaço. E se eu pegar a divisão lá que eu fiz há pouco, a densidade demográfica, que é a população relativa, eu posso encontrar o conceito de povoado e pouco povoado. Então, o povoado está relacionado à densidade demográfica ou população relativa, tá? Que é a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. Isso aqui é o total de habitantes, populoso ou pouco populoso. O Brasil tem 211 milhões, é um país populoso. O Uruguai tem 3 milhões e meio, é um país pouco populoso.
O Brasil tem cerca de 25 habitantes por quilômetro quadrado. É um país com uma baixa densidade demográfica. Se você pegar um outro país, vamos supor, um país pequeno, mas com uma população grande, você vai encontrar um país povoado. Então, o Brasil, a título de informação, ele é um país populoso, tem muita gente, só que ele é um país pouco povoado. Por quê? Quando você divide a população total do nosso país pela área, você vai encontrar aí cerca de 25, 26 pessoas por quilômetro quadrado. Então, para ser considerado povoado, geralmente está acima de 50, 100 habitantes por quilômetro quadrado. Outro conceito muito importante também, pessoal, é a taxa de natalidade. É a quantidade de nascidos de um grupo de 1.000 pessoas que ocorre anualmente. Natalidade, nascimento. Mortalidade, mortes, óbitos. Então, o número de óbitos ocorridos durante um ano a cada grupo de 1.000, nós chamamos de taxa de mortalidade. Aí eu tenho outro conceito importante aqui, que é o crescimento vegetativo. O que é o crescimento vegetativo? É a diferença entre a taxa de natalidade, número de nascidos, e a taxa de mortalidade, o número de óbitos. Então, quando eu pego nasceram X e morreram Y, o resultado vai ser o que? O crescimento vegetativo, ou chamado de crescimento natural. Outro conceito básico da população, quando a gente estuda a população, é a taxa de fecundidade. O que é a taxa de fecundidade? É a quantidade média de filhos que a mulher tem durante o período de procriação. Esse período propício seria dos 15 até os 49 anos de idade, só que muitas vezes uma gravidez precoce ocorre antes dos 15, e tem algumas mulheres que têm filhos depois dos 50 anos, tá? Mas a taxa de fecundidade seria esse intervalo, entre 15 e 49 anos de idade. E a taxa de mortalidade infantil é o número de pessoas que morrem, né, de recém-nascidos que morrem antes de completar um ano de idade. Então, se uma criança morrer, se uma criança faleceu antes do primeiro aniversário, esse índice vai estar dentro da taxa de mortalidade infantil. Aí, a partir de um ano, aí já entra para o índice de taxa de mortalidade. Outro conceito importante dentro da população é a distinção, né? População, povo, nação e etnia. Então, o que você tem? A população é um conceito no qual você abrange pessoas. O povo é quando você tem algum tipo de relação cultural ali dentro. Você tem algum tipo de formação, né? Aí você tem o povo. Quando eu falo em nação, você engloba não só a questão cultural, mas a questão territorial, a questão das leis. Aí você vai ter até o que a gente chama de Estado-nação. E a etnia é quando você tem um grupo racial ali dentro formando esse povo. Então, o Brasil, basicamente, foi formado por 3 grandes etnias, não é? Os nativos que aqui viviam, que eram os índios, os portugueses, que eram europeus que vieram, e depois também os africanos, né? Os negros que vieram e formaram o povo brasileiro. Então, o povo brasileiro era formado por 3 grandes etnias: a nativa, a europeia e a africana. Tá? Então, a mistura entre elas, a miscigenação, né, originou o que nós chamamos de povo brasileiro, tá? Que está dentro de um Estado-nação, ou seja, um território onde há leis e há uma certa soberania. Tá certo? Então, são conceitos que vocês depois podem dar uma observada. São conceitos simples, mas é importante quando se trabalha o item população. O item 3, ele já trabalha aquilo que eu disse há pouco para vocês, tá? Muitas vezes o Enem cobra de vocês uma certa relação matemática com o conteúdo, mas é simples. Então, taxa de natalidade, a gente viu, né, agora há pouco, o conceito é a quantidade de nascimentos a cada grupo de 1.000 pessoas dividido pela população absoluta. Então, aqui tem um exemplo, ó, nasceram 775 mil pessoas, tá? Aqui está faltando um zerinho. Vezes 1.000, aí eu vou encontrar quantos que nasceram ali dentro, dividido pela população absoluta. No caso desse país aí, 55.173.000. Aí vai dar um resultado de 14 por 1.000, ou seja, a cada 1.000 pessoas aumentou-se mais 14 nesse grupo de 1.000. Aí quando eu trabalho em percentual, fica 1,4%. A cada 100 pessoas aumentou-se, né? 1,4 pessoas. A taxa de mortalidade é a mesma coisa. A quantidade de óbitos que ocorre dentro de um país a cada grupo de 1.000, dividido pela população o quê? Absoluta. O que eu tenho lá? Um outro exemplo, ó. TM, taxa de mortalidade, 335 mil, faltou novamente o zero aqui, eu comi, tá? Mas tem um zero aqui, vezes 1.000, dividido pela população total. Imagine que o país tem essa população total aí, 55.173.000 habitantes. Aí vai dar um resultado de 6 por 1.000, ou 0,6%.
A cada 1.000 morreram 6, e a cada 100 você reduz a população em 0,6 pessoas. Professor, para que serve isso? Para mim encontrar o quê? O crescimento vegetativo ou natural. Aqui, o que é o crescimento vegetativo natural? É o quê? O que nós chamamos a diferença esse menos aqui, ó. Taxa de natalidade menos taxa de mortalidade. Aí é só substituir. Quantos que foi a taxa de natalidade? 14. Quantos que foi a taxa de mortalidade? 6. 14 menos 6 é 8. 8 por 1.000. Então, essa população teve um crescimento aqui de 8 pessoas para cada 1.000 que existiam. Então, se o ano começou com 1.000 pessoas, aquele grupo terminou com 1.008, ou seja, houve um crescimento naquele grupo de 8 pessoas. Ou a cada 100, 0,8%, ou seja, aquele grupo que era 100 passou a ser 100,8%, ou seja, quase 101 pessoas. Não tem 0,8 pessoas, né? A gente aproxima para 101. Tá certo? Professor, mas nesse caso que o senhor colocou aqui foi positivo, né? Eu já vi países que têm esse índice negativo. Sim, alguns países desenvolvidos, você vai ter o número da taxa de mortalidade, de natalidade menor que mortalidade, ou seja, morrem mais pessoas do que nascem. Aí o número vai dar negativo aqui. Então, muitos países têm um crescimento positivo, mas há países onde o crescimento vegetativo é negativo. Quando é positivo, a população aumenta. Então, a cada grupo de 1.000 aqui, você tem um aumento de 8 pessoas. Mas tem lugares que a população, a cada grupo de 1.000, fecha lá, né? Se for negativo, ele reduz esse número de 1.000 para 900 e alguma coisa. Tá certo? Então, tem o crescimento vegetativo positivo, quando a população cresce, tem o crescimento vegetativo negativo, quando a população diminui. Muitos países da Europa passam por isso agora. O Japão, inclusive, passa por isso. E tem o crescimento também chamado estável, ou nulo, é quando os dois índices são iguais. A taxa de natalidade, vamos pegar um exemplo aqui, 10 por 1.000 e outra 10 por 1.000, mortalidade, 10 menos 10 vai dar 0. Então a população não cresceu, ela se manteve. Aí o crescimento natural pode ser chamado de nulo, tá? E aqui tem a densidade demográfica, que eu estou falando desde o início para vocês, que é também chamada de população relativa. É um cálculo matemático quando você pega a população absoluta, a população total, e divide pela área. O que eu falei para vocês no início. Eu tenho lá uma sala com 20, eu tenho uma área da sala, suponhamos, de 40, aí você pega 20 dividido por 40, o resultado que você encontrou é a quantidade de alunos por metro quadrado. Aqui o exemplo é metro quadrado. Quando eu pego o Brasil, 211 milhões, divido pela área, 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, aí eu vou encontrar aqueles 25 que eu falei para vocês aqui, ó, 26, 27, tem que ver o valor atual, tá? Porque ele muda ao longo do tempo. Tranquilo, pessoal? Então, são equações básicas utilizadas dentro do estudo da população. A ciência que estuda a população, ela recebe o nome de demografia, tá? Demografia é a ciência que estuda aí a questão populacional. Aí, o que ele comenta no texto de vocês? Que existe uma grande desigualdade no Brasil com relação à população quando você fala sobre gênero. Ou seja, isso aqui é histórico, né? Então, se nós pegarmos esse exemplo aqui, ó, você tem o quê? O ensino médio sendo mais concluído aqui, né, a frequência maior das mulheres. Isso aí é óbvio. Muitas salas que você entra tem mais mulheres do que homens. Tá? Então, hoje, essa desigualdade ocorre na questão educacional. Então, muitas vezes, a mulher estuda um pouco mais que o homem e tem uma escolaridade maior. É uma desigualdade. Aqui é um número do Brasil em 2016. Aí, quando você pega a questão de cor, né, a questão de ser branco, negro, né, aí você vai ver que também você vai ter uma desigualdade. Então, aqui, com relação ao ensino superior, os homens estudaram 20%, as mulheres 23,5%. Quando você pega os negros, os pretos, né, você vai ter uma escolaridade menor dos homens negros, né, e uma escolaridade um pouco melhor das mulheres negras. Então, há também essa desigualdade. Com relação aos afazeres, isso aqui nem se fala, né? Você vai ver que a maior parte dos afazeres hoje domésticos cabe, né, ainda às mulheres, mas já há uma tendência aí de mudança. Quando você sai de dentro de casa e vai para o mercado de trabalho, você tem uma diferença salarial entre homens e mulheres, ou seja, os homens ainda contêm o quê? Um salário, em média, superior ao salário das mulheres. Aqui esse índice aqui é de 2016, em média, um homem ganhava lá um rendimento salarial de R$ 2.300,
enquanto a mulher ganhava em torno de R$ 1.700. Então, há essa desigualdade na questão do gênero também. Com relação aos assentos aqui, com relação à Câmara, né, ele coloca um exemplo aqui, a questão de política, né, você tem predominantemente uma Câmara, né, masculina em detrimento à Câmara feminina, ou seja, mais deputados homens do que deputadas mulheres. E aqui ele coloca os cargos das empresas também. Então, hoje, a maior parte dos cargos de gerência nas empresas é ocupada por homens em detrimento às mulheres. Isso tem mudado, tá, pessoal? Esse número aqui já foi bem pior, e as mulheres, a cada ano que passa, elas estão tendo que melhores oportunidades no mercado de trabalho, estão aí em alguns setores competindo em pé de igualdade com os homens. Aqui eu coloquei outra tabelinha, né, para vocês, para mim comentar o que eu estou dizendo agora, né, a questão da ampliação da mulher no mercado de trabalho. Então, se você pegar em 2012, ó, um exemplo aqui, estado de Goiás, você tinha mais homens do que mulheres, mas aí você reduziu um pouco a quantidade de homens e aumentou um pouquinho a quantidade de mulheres. Ou seja, pouco a pouco as mulheres estão ocupando o mercado de trabalho ao longo do tempo. Ó. Outro exemplo do rendimento, ó. Aqui houve um decréscimo no rendimento do homem e um aumento no rendimento da mulher. Aqui, ó. A variação do homem caiu, a variação para as mulheres aumentou. Tá? Então, aqui você tem outro exemplo. Ó. Razão de rendimentos mulheres e homens para o Estado. Ó. Mulheres ganhavam 66% dos homens lá no estado de Goiás, do exemplo. Tá? E agora aumentou, né? Elas ganham o quê? 73% do salário dos homens. Ou seja, houve uma certa melhora aqui por parte do que as mulheres tinham no estado de Goiás como um exemplo a nível de Brasil. Tá certo, pessoal? Então, ele comenta no texto que essa questão do gênero aqui, ela tem sido pauta de uma série de discussões para a inserção da mulher no mercado de trabalho e que ela possa ter condições de igualdade também na questão de gerência de empresas, na ocupação de cargos públicos, nas universidades, nas escolas, e pouco a pouco elas têm conseguido, né, o sexo feminino, adentrar num mercado que era muitas vezes exclusivo do sexo masculino. O item 4, pessoal, ele já trabalha a questão do crescimento demográfico. Então, nós vimos há pouco crescimento demográfico, né? Crescimento vegetativo, crescimento natural. População hoje, ó, se nós pegarmos aqui esse gráfico, ela começou o início da era cristã lá com 250 milhões de pessoas, um pouco menos, né? Ela atingiu 800 milhões de pessoas em 1750. Praticamente 200 anos depois, passamos a ter aí 2 bilhões e meio, né? Aí nos anos 2000 passamos a ter 6 bilhões e agora está em torno de 7,6, 20 anos depois. E aqui tem a expectativa da população mundial para 2050. Tá? Então, o que você vai ter? 9 bilhões de pessoas. Eles dizem aqui, ó, que esse gráfico trabalha com vocês, uma coisa bem interessante. Ó. Nós tivemos uma grande explosão demográfica após a Segunda Guerra Mundial. Se vocês pegarem aqui essa linha azul, você tinha 2 bilhões e meio e passamos a ter cerca de 6 bilhões aqui no intervalo de 50 anos. Então, aqui você tem um ritmo de crescimento elevadíssimo, né? Que é denominado explosão demográfica. O que foi a explosão demográfica? Foi o crescimento acelerado da população mundial, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, onde houve vários avanços na medicina que fez com que houvesse a queda brusca da taxa de mortalidade. Então, se você tinha a taxa de natalidade alta e a de mortalidade cai, automaticamente você tem um grande crescimento populacional. E durante vários anos, se vocês pegarem a primeira fase aqui, nós tivemos o quê? Um crescimento bastante lento. Por quê? A taxa de natalidade era praticamente igual à taxa de mortalidade. Ou seja, nascia muita gente, mas morria muita gente. Aí houve a Revolução Industrial, 1750, aí você já tem uma melhoria na condição de vida, você já tem um certo crescimento aqui, né? Está simbolizado aqui no gráfico. E principalmente após a Segunda Guerra, principalmente nos países subdesenvolvidos, você tem uma grande explosão demográfica. Tá? E aí ele coloca aqui a reta, né, que você vai ter um crescimento populacional ainda acelerado até 2050. A nível de Brasil, pessoal, aqui eu coloquei uma tabelinha do Brasil, mostrando uma revisão do IBGE e o que o IBGE mais ou menos faz de estimativa. Tá? Então é um censo demográfico que conta a população e através do censo demográfico, do recenseamento, que nós fazemos o quê? A estimativa da população brasileira. Então, agora, praticamente em 2020, nós chegamos a em torno de 211 milhões de habitantes. A tendência é que haja um crescimento aí da população, tá? Segundo o IBGE, até 2040, 2045.
Aí, a partir de 2045, ela começa a cair. Tá? Então, vocês viram lá, se lembram do primeiro gráfico, que em 2100 nós teremos 180 milhões de pessoas, ou seja, a população que vai chegar a cerca de 230, 240 milhões, vai se reduzir para 180 milhões. Tá certo? Então, essa projeção aqui é uma projeção calculada aqui, segundo a ONU, segundo o IBGE, para 2000 até 2055. Então, nós vamos ter um crescimento aí até a década de 40, década de 50, 2050, e de lá para frente a gente vai ter uma redução. Certo? Então, o Brasil vai passar por uma outra fase, que é o declínio populacional. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Tem um gráficozinho que eu coloquei sobre o declínio populacional. Mas antes de entrar no item sobre declínio populacional, quando a gente trabalha a questão de população, é interessante que sempre é cobrado de vocês no Enem a questão das teorias demográficas. E aqui já está o gráfico que, inclusive, acabei de dizer, sobre o declínio populacional. Então, o que você tem aqui? Você tem várias fases sobre o crescimento populacional. A fase 1, fase 2, fase 3 e fase 4. Na fase 1 foi aquilo que eu disse há pouco. Você tinha alta taxa de natalidade, alta taxa de mortalidade. Nascia muita gente, professor. Nascia muita gente, né, professor? Mas morria muita gente. Isso foi até, né, mais ou menos ali, vamos colocar ali, a Revolução Industrial. A partir da Revolução Industrial, com o avanço principalmente na questão da saúde, né, melhorias médico-sanitárias, muita gente foi para as cidades e lá houve uma certa melhoria inicialmente, você tem a queda da mortalidade. Então, a mortalidade cai, mas continua alta a natalidade. Então, você vai ter um acelerado crescimento demográfico. Tá? A gente pode comparar também com após a Segunda Guerra Mundial. Você tinha um acelerado crescimento demográfico. Aí você tem aqui, já passando para a terceira fase, que é a fase que nós estamos agora, desaceleração. Ou seja, nós estamos numa transição demográfica. Agora, as duas taxas estão começando a cair. Já caíram nos países desenvolvidos, estão caindo nos países emergentes e vão demorar um pouquinho para cair nos países subdesenvolvidos ainda, os mais pobres ainda. Então, nós estamos na terceira fase. E vai chegar um momento, aí vocês viram aí 2050, no caso do Brasil, né, que as duas taxas vão ficar bem próximas ou, muitas vezes, concorre nos países ricos, né, a taxa de natalidade é menor do que de mortalidade. Aí você chega na estabilização da população. Tá certo? Então, quando a gente trabalha a questão populacional, você passa por fases, o Brasil está praticamente deixando a terceira fase e daqui a alguns anos vamos entrar na quarta fase, que é a fase de estabilização. A população vai crescer lentamente e vai chegar a 2.150, 2.200, onde você vai ter crescimento negativo da população brasileira. Tá certo? E aqui tem as teorias. Eu peguei essa síntese aqui bem esquematizada, né, bem simples mesmo, síntese, que são as teorias, né, que falam sobre a questão populacional. A teoria de Malthus, a teoria neomalthusiana, a teoria reformista e a teoria ecomalthusiana. A teoria malthusiana, se vocês forem pesquisar, tem muita coisa aí na internet sobre ela. Ela surgiu no auge lá da Revolução Industrial, né? Século XVIII, mais ou menos, século XIX. Naquele momento surgiu um economista chamado Thomas Malthus, né? E ele dizia, a população está crescendo muito rápido, que vai faltar alimento para a população. A população vai morrer de fome, não vai ter alimento para atender todo mundo. Então ele criou a teoria malthusiana. E aí ele propôs que as famílias que tivessem menos renda teriam que ter menos filhos, que fizesse lá o ato carnal, né? Que evitasse a relação carnal, ou que fizesse o coito interrompido, ou seja, que evitasse lá o orgasmo total, para que você tivesse o que? Uma redução das famílias, principalmente a de baixa renda. Então, o Malthus criou essa teoria aqui, a teoria malthusiana, e ele colocou, inclusive, uma expressão matemática para tentar explicar a teoria. Ele dizia que os alimentos crescem em projeção aritmética, a população cresce em projeção geométrica. Ou seja, a população ela cresce num ritmo maior do que o crescimento dos alimentos. Então, ele previu que se não houvesse pandemia, se não houvesse catástrofe, se não houvesse algum tipo de questões naturais, iria faltar alimento no mundo. Só que o Malthus previu a teoria dele na época da Revolução. E a Revolução trouxe junto com ela o quê? Um desenvolvimento tecnológico que chegou também no setor alimentício, na questão de produção de grãos, produção de alimentos.
E o que nós vimos a partir da Revolução Industrial? Que houve também uma revolução verde, onde você aumentou a produção de alimentos. Ao aumentar a produção de alimentos, a teoria do Malthus caiu por terra. Por quê? Ela não se confirmou. Tá? Hoje a população passa fome não é porque falta alimento, é porque falta renda. Mas os mercados aí no Brasil e no mundo, a maior parte deles estão abarrotados de alimento. Muita gente não come porque não tem condições, não tem dinheiro para comprar o alimento. Então, a teoria malthusiana não deu certo, ela não se confirmou, tá? Hoje a população ela cresce num ritmo mais lento, já não é PG, né? E os alimentos crescem num ritmo mais acelerado com a população. A gente poderia até inverter essa lógica de PA e PG proposta aí pelo Malthus. Aí surgiu, após a Segunda Guerra Mundial, principalmente naquele momento de explosão demográfica, a outra teoria reforçando a teoria do Malthus, a teoria neomalthusiana. Ela dizia de forma bem sintética, né, que a culpa do grande crescimento populacional seria dos países pobres. Então, essa teoria aqui foi feita por muitos grandes empresários, né, culpando os pobres aí pelo crescimento excessivo da população. E ele dizia que era necessário praticar coisas mais rígidas, principalmente o controle da natalidade rígido mesmo. Então, a teoria neomalthusiana, ela reforça a teoria de Malthus, mas colocando a culpa não agora nos países europeus, porque a teoria de Malthus, ela surge para os países europeus e para os Estados Unidos. A neomalthusiana, ela surge para os países subdesenvolvidos, principalmente os países da África e da Ásia. Tá? Então, essa teoria também, ela foi bastante criticada, porque surgiu uma outra teoria junto com a teoria malthusiana, que foi a teoria reformista. A teoria reformista tinha cunho marxista. Ela dizia o seguinte, ó, população pobre cresce porque não tem informação. Então é necessário que haja investimento do poder público, da iniciativa privada, para que as pessoas possam ter informação, possam ter melhor escolaridade, para que elas possam ter menos filhos. Então a teoria reformista, ela meio que contestou a teoria neomalthusiana. E elas surgem mais ou menos juntos ali na década de 50, década de 60, década de 70. E agora, mais recentemente, surge a teoria ecomalthusiana. O que diz a teoria ecomalthusiana? Vocês já viram lá, né, o eco na frente. Diz o seguinte, ó, que o grande crescimento populacional gera muito consumo. E esse consumo impacta o meio natural. Então, é necessário que haja uma certa preocupação com o crescimento populacional, porque o impacto no meio ambiente é muito grande, porque a população, principalmente dos países mais desenvolvidos, consomem de forma excessiva. Então é necessário que dê origem a novas alternativas aí, principalmente produtos sustentáveis, né, produtos aí que não sejam danosos ao meio natural, para que nós possamos ter um equilíbrio entre o crescimento populacional e também a questão do meio ambiente, então, o chamado desenvolvimento sustentável. Tá? Então, vocês podem pesquisar que tem muita coisa aí sobre as teorias demográficas. Eu fiz uma síntese só apenas, mas são teorias que até hoje são discutidas aí nos meios acadêmicos quando você trabalha a questão populacional. E essas aqui são as 4 principais. Tem outras teorias, mas essas aqui são as mais discutidas e com certeza é que pode ser cobrado de vocês no Enem. Dando sequência, pessoal, nós temos aqui o item que fala sobre reposição da população. Isso é fácil também, isso está relacionado à taxa de fecundidade. Então, no início da aula, eu disse que é a taxa de fecundidade, né? É a quantidade média de filhos que a mulher tem em idade de procriação. Então, hoje, a média, para você repor a população, ficaria em torno de 2 filhos por mulher. Tá? Então, segundo a ONU, a taxa média de fecundidade necessária para repor a população seria 2 filhos por mulher. Em muitos países, essa taxa é superada, e em muitos países ela não chega a esse valor, é inclusive negativo. Então, o que você tem hoje? Alguns países com problemas de repor a população. Principalmente os países europeus, se não fossem os imigrantes chegar lá, muitos deles teriam problema com mão de obra. Por quê? A população passa por fases. E na fase idosa, a pessoa deixa de trabalhar. E se não tiver alguém para repor aquela população, tende a você ter problemas econômicos ali naquele país. Tá? Então, atualmente, há uma queda de natalidade e mortalidade na média mundial. Isso está relacionado principalmente ao êxodo rural, já não é tão comum, né? Principalmente nos países emergentes e desenvolvidos, e na mudança do comportamento da população. Então, hoje, por ter mais informações, a população consegue fazer um certo planejamento da quantidade de filhos após o casamento. Né? Muitas vezes ocorre isso.
Aqui eu coloquei a questão do Brasil, né? Como que houve a queda na taxa de fecundidade aqui no Brasil e no mundo. Ó. Na década de 60, a mulher brasileira tem em média 6 filhos. Minha mãe, pessoal, teve 10. Né? Eu sou pai de 2 crianças apenas. Então, a mentalidade que a minha mãe tinha, para mim, mudou bastante. Meus irmãos também tiveram 2 filhos apenas. Então, o que você tinha aqui? Ó? Na década de 60, 6 filhos por mulher em média, tá? No Brasil, e quase 5 no mundo. E ao longo do tempo, essa média foi caindo. Ó. Hoje, no Brasil, o último dado que nós temos, a mulher brasileira tem, em média, 1,7 filhos, praticamente, vamos arredondar para 2, né? E a nível de mundo, você tem 2,5, vamos arredondar para 3. Tá? Então, você ainda tem o quê? Você tem um número alto a nível do mundo, mas a nível do Brasil está bem baixo. Já tem dados aí mostrando que esse número aqui está em torno de 1,5, tá? De filhos que a mulher tem durante a sua idade de procriação, tá? Aí a gente sempre aproxima para mais, porque não tem 1,5 filho, né? Tem que colocar 2 filhos. Tranquilo, pessoal? Então, isso aí é o conteúdo 5. E aqui nós temos exercícios de revisão, que vocês vão fazer com calma, né? Aqui é uma diferença de população, aqui são conceitos, né? Quais os fatores que influenciam o crescimento? Eu coloquei um fator só, tá? O outro fator é a questão migratória. O saldo migratório é outro fator que influencia o crescimento populacional. Eu falei sobre o crescimento natural, né? Mas o outro fator é a questão migratória. Compara as teorias, que a gente citou há pouco, e as teorias, de novo, reformista, e por que a urbanização, né? Por que a população migrando para as cidades crescendo, você tem uma queda na taxa de mortalidade. Então, deixa eu parar a gravação aí para vocês, tá? Enquanto vocês... Deixa eu ver aqui. Parar a apresentação inicialmente. E vou fechar aqui a gravação para a gente começar a discutir as dúvidas